tinha pensado, quando eu comecei com a Amadeu, em fazer uma palestra com auxílio audiovisual, mas depois eu pensei melhor, né? Eu digo, não, eu vou, de certa forma, ter um bate-papo com as pessoas que vão estar lá, porque a gente vai tratar de legislação, né? E de como as pessoas veem essa legislação que existe hoje, tanto a nível do Brasil quanto a nível de Piauí. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Simone Pereira, eu estou deputada estadual nesse momento, mas eu costumo dizer com muito orgulho que eu sou assistente social. Essa é a minha formação, né? E eu tenho muito respeito e muito amor pela política da assistência social. E é com essa ótica que eu tento legislar em favor do povo do meu estado. Eu queria só fazer uma observação. Já faz muito tempo que eu estou envolvida com as políticas de proteção e de garantias de direito. E a gente vê, num auditório como esse, a grande maioria de pessoas que estão nessa história, né, há décadas. Eu tive assento no Conselho da Pessoa com Deficiência, tanto estadual quanto municipal, né, há cerca de 20 anos atrás. E eu estou vendo aqui as mesmas pessoas, ou seja, é como se isso simbolizasse a resistência da luta em favor das pessoas. Aqui com deficiência, se a gente estivesse discutindo política da mulher, eu estaria vendo as mesmas pessoas que estão há décadas trabalhando essas causas. Então isso implica dizer que é resistência, mas ao mesmo tempo, eu acho que implica dizer que nós estamos falhando em alguma coisa. Por que a gente não está conseguindo trazer mais pessoas para essa discussão? E aí bate no que eu tenho visto dentro da Assembleia, e graças a Deus tenho tido assim, um apoio muito grande do nosso presidente em relação a essa questão, que é o distanciamento do poder legislativo da população. Ou seja, é como se as pessoas não entendessem de fato que a Assembleia, ou a Câmara Municipal, ou a Câmara Federal é a casa do povo. É lá que a decisão é tomada. É lá que as medidas de políticas sociais, a legislação de proteção, ela acontece. É lá. E se a população não estiver dentro desta casa discutindo, tendo acesso aos deputados, vai continuar essa coisa que já é uma cultura no nosso país. É a legislação vindo de cima para baixo, na base da imposição, e não como um instrumento legal de democracia, que é a discussão. Então, eu tive fazendo algumas pesquisas para me atualizar com relação aos dados aqui do Piauí, né? E eu vi que em 2019, né, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, o Piauí ocupava a 5ª posição do Estado brasileiro com o maior percentual de pessoas com deficiência, que representa 9,7% da população do nosso Piauí. 9,7% possui algum tipo de deficiência, né? Isso é superior à média nacional. Por quê? Porque a média nacional é de 8,4%. Já em 2001, o Piauí ocupava já o 3º lugar no ranking, ou seja, houve uma evolução. Por que se deu essa evolução? Essa evolução ela aconteceu por quê? Exatamente por conta das políticas que foram implementadas no estado do Piauí. A gente começou com a coordenadoria, que já era com Mauro à frente, né, da pessoa com deficiência. Hoje nós temos uma secretaria, hoje nós temos muitos equipamentos que trabalham em favor da pessoa com deficiência. Mas, infelizmente, isso está muito limitado a um grupo de pessoas aqui no estado do Piauí.
Gente, toda política pública, toda legislação, para que ela seja executada, é necessário que se desenhem duas redes. A rede de proteção, que são as instituições que vão executar as políticas para fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que está previsto na legislação, e a rede de garantia de direito, que é o quê? É exatamente você entender como é que você vai fazer valer o seu direito. Quando o meu direito for violado, a quem eu devo recorrer? O que eu devo fazer? E é aí onde está a nossa falha. Porque se a gente for avaliar, existem muitas crianças com deficiência hoje que estão fora da educação especial. Porque muitas vezes essas mães, né, elas não têm conhecimento de que existe uma lei que garante a ela esse direito. E quando ela sabe que existe a lei, ela não sabe como fazer valer a lei, porque ela não conhece nem a rede de proteção e nem a rede de garantia. E a gente tem evoluído esses anos? Temos evoluído por quê? Porque a gente, na verdade, tem buscado levar informação para as pessoas, né? E eu acho que a forma hoje como o cenário político está se desenhando nesse processo de políticas de proteção, né, de legislar em favor do povo, tem mudado muito a visão das pessoas. Né? Até porque, com o advento da internet, com essa coisa da universalização da informação, as pessoas elas começam, ainda mesmo que timidamente, a ter uma compreensão maior dessas coisas. Nós temos um plano, né, o Plano Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que é o Viver Sem Limites, né, que ele foi reformulado, está na segunda edição, agora em 2023, e ele trabalha 4 eixos: gestão, participação social, enfrentamento ao capacitismo e à violência, acessibilidade e tecnologia assistiva, e o 4º eixo, a promoção do direito, a educação, a assistência social e a saúde, e de outros direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Beleza. Gente, quantas pessoas do estado do Piauí conhecem o Viver Sem Limite? Quantas pessoas? Isso é muito sério e a gente precisa repensar. Por quê? Porque é necessário que as pessoas elas tenham uma compreensão do que está posto. Porque senão de nada vale, fica só no papel. Fica só no papel e ele não chega às pessoas de fato. Olha, antes de eu falar um pouco sobre essa rede de proteção e rede de garantia de direito, eu queria colocar para vocês uma situação que eu vivi na pele. Eu sou uma pessoa que eu tenho obesidade. Eu estou no controle da minha doença, mas eu tenho obesidade. Eu não sei se vocês sabem, mas é importante a gente falar que obesidade é uma doença crônica, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, que não tem cura, tem controle, e a segunda causa de morte no mundo. Tá? O que essa história da obesidade tem a ver com o que a Simone está falando? A Lei Brasileira de Inclusão, ela diz quem é que ela considera pessoa com deficiência. Né? Aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A gente não pode dizer que quem tem obesidade é pessoa com deficiência, mas essas limitações que estão aqui, elas
pessoas com obesidade. Tá? Elas são impostas porque até na hora da contratação da mão de obra da pessoa com obesidade, existe uma resistência por parte das empresas para a contratação daquela mão de obra. Tá certo? Os obesos, eles passam por constrangimentos que quem não tem obesidade sequer imagina. Por isso, na minha legislação, diz que o obeso que usa o transporte coletivo, ele tem o direito de entrar pelo lado contrário da catraca. Por que sim? Porque muitas vezes a pessoa com obesidade ela não consegue passar na catraca e isso é um constrangimento. A pessoa com obesidade, ela chega, por exemplo, numa unidade de saúde e ela não tem uma cadeira de roda específica para que ela possa sentar. Ela não tem uma maca adequada. Ela não tem uma bata. Ela não tem um tensiômetro que abarque o seu braço. Muitas vezes até o material intravenoso não tem a profundidade necessária para que ela possa fazer um exame. Esses são os direitos que são negados e a invisibilidade da pessoa com obesidade que eu senti na pele e que eu sei que cada um que tem uma deficiência, seja ela qual for, sente essa invisibilidade. É a gente saber que tem uma legislação que garante a acessibilidade e a gente não vê sequer nem o poder público cumprir isso. Né? E por que a gente não briga? Por que a gente não vai atrás para que esses problemas sejam resolvidos? Exatamente por uma cultura de não conhecer a legislação e não saber como fazer, garantir os nossos direitos. Aqui no Piauí, a gente tem uma rede muito bem desenhada, tanto de proteção quanto de garantia de direitos. Quando a gente vê outros estados, gente, eu tenho visitado principalmente as assembleias legislativas, né? Embora a gente ainda tenha muito que avançar, mas a gente consegue ver o quanto o Piauí já avançou, o quanto, né, nós conseguimos crescer com relação à implementação dessas políticas. Aqui no Piauí, né, nós temos a rede de garantia de direito. Quem faz parte dessa rede de garantia de direito? Os conselhos de direito da pessoa com deficiência. E eu estava conversando com a Amparo agora sobre a questão de conselho. Amparo está aqui? Acho que não está lá fora, né? A gente falando, e eu falo com conhecimento de causa porque eu já tive assento em todos os conselhos de direito, inclusive presidi o Conselho Municipal de Direito da Mulher. E a gente sabe, por exemplo, os conselhos, eles são qualificados. Né? E via de regra, quando as OGs encaminham as pessoas para terem assento no conselho, elas não se preocupam, os gestores não se preocupam de identificar dentro daquela instituição quem tem empatia com aquela causa. Coloca lá, só para cumprir, manda o ofício, indicando 2 nomes, um titular e um suplente, né? E ponto. Gente, se os conselhos de direito eles não estão fortalecidos, já é 10 passos para trás dentro da política de garantia de direito. Se as pessoas, a própria sociedade, ela não entende qual é o papel de um conselho de direito, ela também não vai cobrar o poder público que aquele espaço democrático ele seja fortalecido. E conselhos fragilizados é política pública fragilizada. Não tem jeito. Porque é espaço de decisão, é espaço de fiscalização, é espaço de poder. E a gente precisa ter essa compreensão, a gente precisa começar a dialogar com as instituições. Porque geralmente quem está representando a ONG, ela sabe a causa que ela está defendendo e ela vai lá para defender a causa dela. Mas o conselho é voluntário. E quem faz a execução da política pública são as OGs. E se quem está com
em um conselho, ela não for um intermediador para poder estar explicando para o conselho como é que se dá o fluxo soberano nos processos, como é que se faz acontecer o que existe de política dentro daquela instituição, se ela não tenta sensibilizar os gestores, os diretores, as pessoas que têm o poder da tomada de decisão, ela está fazendo o quê no conselho? Então a gente precisa repensar essas coisas. A gente precisa compreender melhor essa coisa. Então, por isso eu coloquei em primeiro lugar os conselhos de direito, porque eu vejo que essa é uma ferramenta extremamente importante na hora de você fazer valer o seu direito, na hora da construção da política, na hora da fiscalização, ou seja, é um instrumento de muito poder dentro da política de garantia de direito. Tem os conselhos tutelares, né? Que aqui vai também uma pequena crítica. Nós temos visto muito as pessoas tentarem politizar os conselhos tutelares e isso é muito preocupante, porque não é interessante que as pessoas tentem um espaço dentro de um conselho tutelar apenas com uma oportunidade de ter um emprego, uma renda, mas é entender de fato qual é o papel do conselho tutelar e o que é que ele significa dentro do sistema da garantia de direitos. São as delegacias, defensoria pública, e aqui vai também um elogio à nossa defensoria pública, que tem saído dos muros, né, do prédio da defensoria, tem ido até a comunidade, tem discutido com a comunidade. Eita, nós estamos no papel de 5 minutos, agora eu tenho. Vou acelerar, né? E Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Essa é a nossa rede de garantia de direito. E a rede de proteção, né, é aquela que vai nos oferecer a execução da política que a gente tem direito. Nós temos da política de educação, que foi tão bem explicada pelo palestrante que me antecedeu, né, com relação à questão do Ministério, mas o que ela diz é o acesso à educação, com investimento em recursos e serviços de apoio à educação inclusiva, busca ativa de alunos, transporte acessível, aprendizagem, acessibilidade e qualificação profissional. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso, gente? É a questão da transversalidade, é a questão das instituições estarem dialogando entre si. Porque se não houver esse diálogo entre as instituições, nós não teremos a eficiência dentro das políticas. E a necessidade de não colocar apenas aquilo que é direito, mas preparar as instituições para a execução. Não adianta a gente desenhar uma educação especial quando a gente não tem os instrumentos necessários dentro da escola para que, de fato, essa educação ela seja implementada. Nós temos na política de saúde, que é toda aquela rede de cuidados à pessoa com deficiência, né? Aí inclui as unidades básicas de saúde, os ambulatórios com atenção especializada, os centros especializados de reabilitação, né? Os centros de referência de reabilitação, enfim, tem toda uma rede voltada para o atendimento às pessoas com deficiência. Dentro da política da assistência social, né, nós temos os centros de referência, né, os CRAS, que é a proteção básica, fazendo o cadastro único, o programa Bolsa Família, cartão SAS Integração, que é específico aqui no Piauí, viu, gente? Através da SAS, tarifa social, serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, acompanhamento da pessoa com deficiência no domicílio, o BPC, né, que eu tenho também uma notícia boa para dar para vocês no final da minha fala sobre o BPC. Enfim, vários serviços que são ofertados dentro dos CRAs, né, para as pessoas com deficiência. Temos a proteção social especial de média complexidade, que é os CRES, né, os CRES, e a proteção social especial de alta complexidade, que são as residências inclusivas, famílias acolhedoras, né, instituições de longa permanência para idosos, enfim. Essa é a rede de proteção e tem também a política de incentivo à inclusão no mercado de trabalho e de previdência social. E aqui também quero parabenizar a SAS, porque o Sistema Nacional de Emprego Civil do Piauí está sendo executado pela SAS, na Superintendência de Trabalho de Renda e Inclusão.
a qualificação profissional, incentivo aos novos contratos de trabalho de pessoas com deficiência e os benefícios previdenciários, né, diferenciados para os contribuintes do INSS. Tem também a política de habitação, onde, né, 3% das casas do programa Minha Casa Minha Vida, né, 3% dessas unidades habitacionais, elas são destinadas para as pessoas com deficiência. E tem também a política de cultura, esporte e lazer, né, onde tem o incentivo das Paralimpíadas, né, a oferta de esportes, pontos de cultura e outros tipos de política. Bom, gente, o que eu quis mostrar aqui para vocês, e o tempo está estourado, é exatamente que existe uma rede de proteção, existe uma rede de garantia, existe uma legislação, mas infelizmente a grande maioria da população, as famílias que têm pessoas com deficiência, elas não têm conhecimento nem da legislação, nem dessas duas redes e muito menos como ter acesso a ela. Então a gente precisa de fato abrir as nossas contas, a gente precisa levar essa informação para as pessoas, a gente precisa fortalecer os conselhos de direito para que eles nos ajudem nesse processo, né? E eu sei que isso é eficiente porque agora no mês de março, né, em homenagem à mulher, nós lançamos na Assembleia uma plataforma digital onde as pessoas poderiam sugerir propostas de projetos de lei, de políticas públicas voltadas para a proteção e a garantia dos direitos da mulher. A coisa estava muito tímida quando nós resolvemos convocar os conselhos do direito da mulher, tanto a nível municipal como estadual, para explicar o que era essa ferramenta, pedir o apoio na divulgação, pedir que elas colocassem dentro das redes sociais, e houve um crescimento muito grande com relação às sugestões de projetos de lei e de políticas públicas dentro dessa plataforma, né? Então, o que a gente quer dentro da Assembleia hoje, a gente, graças a Deus, tem o apoio do nosso presidente, é exatamente fazer com que as pessoas compreendam que a Assembleia é, de fato, a casa do povo, que a gente precisa dialogar, para que a gente faça uma legislação de acordo com a necessidade real de cada cidadão piauiense. E só para finalizar, né, eu tive a informação, recentemente eu estive em Brasília, porque eu presido a Frente Parlamentar em Defesa da Primeira Infância na Assembleia e hoje participo da Rede Nacional de Frentes Parlamentares em Defesa da Primeira Infância. E lá eu tive a informação de que está tramitando, né, no Congresso Nacional a PL 461/24, que é o Programa Auxílio Cuida Mais. Uma das coisas que eu venho discutindo muito é a questão das condicionalidades, principalmente com relação à renda per capita do BPC. A gente sabe que as necessidades das pessoas com deficiência, elas são inúmeras, né? E é um pouco injusto, né, essa coisa da renda. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o programa Auxílio Cuida Mais. O que é esse programa Auxílio Cuida Mais? Que é essa proposta de projeto de lei 461/24. É uma ajuda financeira no valor de R$1.000 mensais ao responsável legal para a pessoa com deficiência. Ou seja, via de regra, o cuidador, ele está fora do mercado de trabalho, porque ou ele faz o papel dele de cuidador, né, ou ele vai para o mercado de trabalho. E eu achei importantíssimo. É o auxílio que será destinado ao responsável legal pela pessoa com deficiência, né? Ele tem tempo de validade, porque se houver um falecimento daquela pessoa, automaticamente aquele benefício será cancelado. E a outra coisa é a informação que a gente precisa levar às pessoas dentro do cálculo da renda familiar, né? Se tiver uma outra pessoa que tenha o benefício, aquele valor ele não entra dentro da renda familiar na hora de fazer a divisão de um quarto salário mínimo. E cada família pode ter até 2 beneficiários, né, pelo BPC, pela LOAS.
Então, essa informação a gente também precisa levar para as pessoas, para que as pessoas entendam como é que de fato funciona. E eu estou dizendo isso porque, Maurinho, vamos atrás da nossa bancada, vamos atrás dos nossos deputados federais, vamos atrás dos nossos senadores. Está começando a tramitar essa PL, é uma ajuda muito importante para dar para a família, né, das pessoas que têm deficiência, o cuidador poder também ter uma renda, né, para poder ter um pouquinho mais de dignidade. Então era isso, gente. Eu queria, infelizmente, eu pergunto quando eu falo de garantia do direito, de proteção social, realmente de polo, e dizer para vocês que a Assembleia Legislativa, ela é a casa do povo. E a gente está tentando mudar essa cultura de que ali é um espaço inatingível. Não é. Nós só vamos poder legislar e legislar bem se a gente tiver um diálogo direto com a sociedade civil organizada, com a população, para que a gente possa fazer não o que a gente quer, mas o que de fato a nossa população precisa. Muito obrigada.